Jesus, quando instituiu a ceia, instituiu o primeiro culto cristão. E ele era realizado todos os domingos. Todo domingo havia ceia. E depois eu vou explicar para vocês que, por causa do entendimento que eles tinham da ceia, muitas pessoas convertiam. As pessoas olhavam para a comunhão, para a alegria do povo cristão, e elas queriam ser cristãs. Isso é muito importante. Eu queria que você levantasse as tuas mãos e agradecesse a Deus pelo último mês desse ano. Eu queria que você lembrasse todas as bênçãos que Ele tem realizado na tua vida, todas as coisas que Ele tem feito. Levante as tuas mãos e vamos ser gratos a Deus pela bondade, pela misericórdia dEle. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ah, como é bom desfrutar da misericórdia do Senhor. Como é bom saber que Ele nos olha cada manhã com um amor renovado. Senhor, vem nessa noite e leva dos teus filhos todo o peso, toda a preocupação, todo o temor, todo o receio. O ano está acabando, Senhor, mas o Senhor é um Deus que cuida de nós do início até o final do ano. Vem com teu sangue carmesim, perdoando o pecado do teu povo, perdoando os nossos pecados. Nós queremos te invocar nessa noite de ceia. Queremos pedir que o Senhor venha e parta o pão para nós e levante do cálice. Nós queremos cear contigo nessa noite. Levante bem alto as mãos e comece a adorar o Senhor. Espírito Levante bem alto as mãos, o Espírito Santo está passeando neste lugar. Comece a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Declarar a tua dependência de Deus. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. No meio das tormentas, no meio das alegrias, a bondade do Senhor tem estado conosco. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E nós te adoramos, ó Jesus. Nessa última ceia do ano nós dizemos, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, nas nossas alegrias, nas nossas fraquezas. O Senhor tem sido nosso bom Deus, e nós te agradecemos por isso. O Espírito Santo tem nos guiado a toda a verdade, tem nos protegido. Nós te adoramos, Senhor, te bendizemos, ó Rei dos Reis. Somos gratos a ti, Senhor. Espírito Santo, meu melhor amigo, conselheiro
com tua alma, diga: Espírito Santo, Espírito Santo, meu melhor amigo, meu melhor amigo, conselheiro eterno, para sempre tu ser. Levante bem alto as tuas mãos e diga: Espírito, Espírito Santo, meu melhor amigo, conselheiro eterno, para sempre. Você que fala em línguas, vai dando liberdade às línguas estranhas. Nós precisamos muito da graça de Deus. Há 4 textos que falam sobre a ceia, e eles se tornam muito importantes para nós nessa noite. Eu quero que você abra comigo no primeiro texto, Mateus capítulo 26. Nós vamos ler os 4 textos. E se você estiver sem a Bíblia, por favor, fique perto de alguém que esteja com a palavra de Deus, porque eu preciso que você examine as Escrituras comigo agora, para que nós possamos entender a importância daquilo que Jesus fez e a importância de entender o quanto é importante a ceia. Enquanto você vai abrindo o texto, a ceia na igreja primitiva, ela era ministrada, como eu disse, todos os domingos. Eles não concebiam culto sem ceia. Não existia isso. O culto e a ceia estavam interligados. A ceia era ministrada para pessoas que já tinham descido as águas, já eram batizadas. E as pessoas eram batizadas da seguinte maneira no primeiro século: as mulheres eram batizadas de um lado e os homens batizados do outro. Eles entravam na água sem roupa, por isso que as mulheres batizavam de um lado e os homens batizavam do outro. E quando eles saíam da água, então era colocado sobre eles uma veste branca, simbolizando a nova vida. A partir do momento que a pessoa recebia a veste branca, então ela estava apta, por ter aceitado o sacrifício de Jesus, a participar da ceia, que não era simplesmente uma representação para eles. Muitas vezes nós sentamos e tomamos a ceia como: não, isso é um símbolo, que só serve como símbolo. E quando a igreja entende isso dessa maneira, nós temos muitos problemas. Nós vamos ler 4 textos aqui, e eu não quero me alongar nisso, mas eu quero que você entenda. Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus 26, 26, Jesus diz assim: enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças a Deus, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Há 4 ações aqui que elas são importantíssimas numa ceia. A primeira delas é tomar o pão e o cálice. Diga: tomar o pão e o cálice. Eu preciso entender o que significa tomar o pão e o cálice. Se eu trato isso de maneira desleixada, se eu trato isso de maneira comum, e não como uma instituição de Cristo, se eu trato disso como um momento que eu vou sentar, eu vou comer um pão, eu vou beber um suco, ou do fruto da videira, do vinho, se eu não tenho consciência, se eu não aceito o sacrifício de Jesus, se eu não entendo o que está contido nessa ordenança, eu já perdi alguma coisa. A segunda coisa que fala aí é dar graças. Diga: dar graças. A segunda coisa que a ceia nos ensina é que nós devemos viver uma vida de gratidão. Tudo que for fora de uma vida de gratidão vai nos trazer problema. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 que nós não devemos murmurar como as pessoas murmuraram no Egito e foram destruídas por um demônio que se chamava destruidor.
Então, primeiro a pessoa aceitava, depois havia ações de graças, depois o pão era quebrado e o cálice era apresentado. Diga, o pão quebrado e o cálice apresentado. Diga para o teu irmão do lado, você precisa aprender a se dar para os outros, a ser um pão quebrado. E em segundo lugar, diga assim, você precisa aprender a se sacrificar pelos outros, a dar teu sangue pela obra de Deus e pelas coisas do reino de Deus. Nós estamos discriminando o que significa ceia aqui nessa noite. E como deve ser feita a ceia. E por último, a última coisa nessa ação de 4, que era tomar o pão e o cálice, abençoar e dar graças, quebrar o pão e apresentar o cálice. A última coisa é dar aos discípulos. Diga comigo, dar aos discípulos. Porque você deve aprender a repartir a bênção que Deus te deu. E a Bíblia diz que uns deveriam esperar pelos outros na ceia. Mas eu não vou aprofundar isso hoje. Eu só estou tentando te fazer entender a importância do que nós estamos fazendo aqui. E por que muitas vezes a igreja de Cristo está ficando cada vez mais fraca? Porque cada vez menos nós temos pessoas que estão dispostas a se sacrificar pelos outros. Cada vez menos nós temos mais intolerância na casa de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos ter paciência com os fracos na fé. Mas a igreja de Cristo deixou de celebrar a ceia como uma comunhão de amor, de sacrifício, de exemplo. A Bíblia diz que nós deveríamos ser imitadores de Deus. E isso é que tem faltado para a casa do Senhor. Nós lemos todo o texto? Lemos, né? Então vamos para o próximo texto, Lucas 22. Você vai passar o livro de Marcos, Lucas 22. Eu prometo para vocês que eu quero terminar isso em 20 minutos. Mas eu preciso te fazer entender o que nós estamos fazendo aqui. Lucas 22. Ou você não percebe que tem crente que passa uma vida toda sem mudar de vida? E eu vou te falar mais, eu vou desafiar você. Alguns querem e passam a vida tentando e não conseguem. É impressionante como alguns querem mudar de vida e passam a vida toda tentando e não conseguem. É muito fácil apontar o dedo para o teu irmão e dizer, não, ele é assim porque ele não quer mudar de vida. Muitas vezes não, irmão, muitas vezes ele está na casa dele chorando e dizendo, Deus, por que eu sou assim? Por que eu não consigo mudar? Onde está o poder do Evangelho? O poder do Evangelho está nas palavras de Jesus. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, porque sem mim nada podeis fazer. Às vezes nós estamos buscando força onde? Nós não entendemos de onde vem nossa força. É um pão que nos dá força? É o vinho que nos dá força? Não, mas o que nós entendemos sobre o que nós estamos fazendo nessa noite. O que nós compreendemos. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e nós precisamos ser libertos. Porque senão viveremos como escravos do pecado. Qual o texto que eu pedi? Lucas 22, do versículo 19 em diante diz assim, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de... Escute comigo, diga comigo, anamnesis. Diga de novo, anamnesis. A palavra original no grego desse texto é anamnesis. Não significa simplesmente lembrar, significa reviver um fato histórico, estar presente num fato histórico. A palavra anamnesis significa, é como se Jesus de novo estivesse sentado na sua mesa, partindo o pão para os seus discípulos. Isso é anamnesis. Então, eu quero que você entenda que enquanto nós estamos aqui, talvez você não perceba, mas há uma cena se descortinando e se repetindo, vindo. É como se Jesus estivesse sentado à mesa, preparado para partir o pão e o suco para nós nessa noite. Isso é anamnesis. É a palavra original grega, da onde nós temos a nossa Bíblia. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E aí ele vai falando. Vamos abrir em outro texto, 1 Coríntios, capítulo 11. Estou abrindo os 4 textos que falam da ceia, porque eu quero que você entenda a importância do que nós estamos fazendo nessa noite. A igreja tem tornado isso um ato religioso, e não é um ato religioso. A igreja tem que entender a diferença entre transubstanciação, consubstanciação,
união sacramental e representação. É importante, você não sabe o que é isso, mas eu vou te explicar. Porque isso determina o quanto você vai ser abençoado por Deus ou não. A maneira que você encara a ceia faz toda a diferença. Quanto a anamnese, significa reatualização, reconstrução do passado, torná-lo operante aqui e agora, vivenciar como se ele estivesse presente. Isso que significa anamneses, lembrar, recordar. Qual o texto que eu pedi para abrir? 11, qual versículo? Eu não disse o versículo, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo está dando instruções para a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. De novo a palavra anamneses está aqui. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Observa só, a Bíblia está dizendo o seguinte, que a ceia, ela nos traz fortalecimento e nos dá esperança para a volta de Cristo. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que quando nós ceamos e entendemos o que nós estamos fazendo, a nossa esperança na volta de Jesus, a nossa esperança em que o nosso lugar não é aqui, é no céu, ela é renovada. Crente que vive só pensando nessa vida, crente que fica atribulado só pensando nessa vida, porque não entende nem o significado da ceia. Todas as vezes que comerdes desse pão, todas as vezes que beberdes desse vinho, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês estão dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha só, continuamos. Qual versículo paramos? 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora, é importante entender o que significa comer o pão e beber do cálice indignamente, porque a igreja tem pregado que se você estiver em pecado, não tome a ceia. E não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo do pecado dos pecados. Nós devemos examinar. Mas o maior pecado que existe, de todos, a Bíblia está falando: pastor, não existe pecado menor ou pior. Para Deus não existe pecado maior ou menor. Para o homem existe. O que você prefere? Que alguém minta para você ou que alguém te mate? E me diz que não existe pecado maior ou menor para homens. Não existe pecado maior para Deus. Para homens existe. Porque há uma diferença muito grande em alguém mentir para você e alguém te matar. Ou não há? Vamos continuar? Então ele vai explicar sobre isso agora. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Diga comigo: discernir o corpo. Diga comigo: discernir o corpo. Diga comigo: discernir o corpo. Irmão, se você come o pão sem entender o que ele significa, você só está acumulando juízo para a tua vida. Se você come o pão sem entender o que realmente ele significa, por isso que esses 4 conceitos que vêm da teologia vão ser explicados um pouquinho para você aqui. Porque eu acho que nós precisamos tomar um cuidado. Você sabe que a Igreja Católica tinha os sacramentos. Quem já foi católico aqui sabe dos sacramentos. E agora me ajudem, quais eram os sacramentos, você lembra? Eu vou repetir para vocês o que era os sacramentos da Igreja Católica. Era batismo, confissão, santa comunhão, crisma, ordens sacrais, sacras, que era ordenação, matrimônio e unção de enfermos. O que é um sacramento? Pergunta para o teu irmão lado, o que é um sacramento? Sacramento, antigamente, significava, para os romanos, o que o soldado romano fazia. Ele assumia um compromisso solene de defender o império e o imperador. Isso era um sacramento. A igreja cristã do primeiro século também tinha um sacramento,
que era um compromisso do cristão em defender a fé e honrar o nome de Cristo. Foi distorcido com o tempo. Para Martinho Lutero só existiam 2 sacramentos que estavam válidos. O que são sacramentos? Coisas visíveis que nós vemos que demonstram o reino de Deus. Só existem 2 coisas visíveis que demonstram o reino de Deus. Uma delas é o batismo. Quando nós descemos as águas, aquilo é visível. O batismo simboliza, eu morri para esse mundo, eu vivi para Cristo. E a segunda coisa é a ceia. Então o sacramento eram coisas, ordenanças que Jesus tinha deixado e que nós deveríamos obedecer à risca para que nós colhêssemos bênçãos espirituais. Só para você entender, não fique escandalizado comigo, ninguém aqui vai virar católico, nós somos cristãos. Eu só estou te explicando que a igreja perdeu. E como eu sou professor de história da igreja, como eu estudo sobre isso, eu tenho ficado assustado como a igreja perdeu, como a igreja tem tratado com desleixo a ceia do Senhor, como as pessoas podem beber a ceia e sair daqui inimigas uma das outras, não sabendo o que estão fazendo. Como as pessoas podem vir num culto de ceia ou não vir num culto de ceia, sem saber que num culto de ceia o próprio Jesus é quem parte o pão para nós, o próprio Jesus é quem dá do seu suco, do seu sangue para nós. E as pessoas se enfraquecem, ou porque bebem a ceia sem entender o que significa, ou porque acham que estão simplesmente participando de mais um culto. Irmão, você não está participando de mais um culto. Sabe, a anamnese significa o seguinte: imagine-se sentado na mesa, naquela noite da ceia, com Jesus sentado à beira da mesa, falando, um de vocês vai me trair. Imagine-se sentado enquanto Jesus parte o pão. Toda vez que nós tomamos a ceia, o Senhor Jesus toma a mesma posição e espera que nós entendamos que Ele vai partir o pão, embora sejam homens que tenham feito, Ele vai partir o pão para nós e vai nos fortalecer, e Ele vai dar do seu sangue para nós nessa noite. Importante entender isso. Também fazendo entender que a primeira vez que se fala sobre ceia é na Páscoa do Egito. O povo de Israel estava lá e Deus disse, olha, vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão passar o sangue na beira das portas, e onde houver o sangue, ali as pessoas não serão mortas. Escuta, meu irmão, se o sangue de Cristo não está na tua casa, o anjo da morte está passando e destruindo tudo que você tem. Escuta, meu irmão, se você na ceia não entende o quanto você recebe do sangue de Jesus, o diabo está destruindo tudo ao teu redor, e você não está percebendo, porque o diabo veio para isso mesmo, roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Por isso que Jesus diz, quem come da minha carne e quem bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Porque vocês não vão conseguir mudar de vida. Vocês não vão conseguir ser cristãos se eu não estiver com vocês. Porque sem estar com vocês, vocês não conseguem fazer nada. Então, 2 instituições que nós não chamamos de sacramento, mas que é o batismo e a ceia. Olha o que diz mais aqui, ele vai explicar. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele relata 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Os fracos, desanimados na fé, não conseguem mais orar, não conseguem mais ler a Bíblia, se afligem com as pessoas. Os fracos, ele fala dos doentes, que não são simplesmente doentes físicos, mas pessoas doentes que não conseguem ter paz e não deixam ninguém ter paz. Elas vivem procurando uma guerra, vivem procurando um problema, adoecem sua família, adoecem seus esposos, adoecem seus filhos, adoecem os irmãos, são pessoas doentes, porque não sabem o que significa a ceia do Senhor. E aqueles que dormem, falando de pessoas que já morreram. E olha, irmãos, como pastor, a coisa que eu mais fiz na minha vida foi funeral. Eu vou te dizer, é muito triste ir para um funeral de um crente onde ele diz, pastor, eu fiz tudo errado. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Pastor, eu me meti em confusão na igreja o tempo todo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Pastor, eu falei tão mal de pastor, de crente, o tempo todo, que todos os meus filhos, eu fui fazer um funeral de uma senhora que estava sendo consumida por câncer, 97 anos. E ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu tenho 7 filhos,
Nenhum deles quer saber de Jesus. Quando eu era mais novo, eu criticava tudo que é crente, eu criticava tudo que era pastor, eu falava mal de todo mundo, ninguém estava certo para mim. Hoje eles são todos desviados, eu estou aqui, voltei para Jesus, morrendo. Eu quero que o Senhor fale de Jesus para eles no meu funeral, porque eu falhei. E antes que você se sinta condenado, sabe que o próprio salmista escreveu: olha, eu estive metido em quase tudo que é confusão que tinha na igreja. E disse, eu me meti em quase todas as confusões que tinha no meio do povo de Deus. O salmista fala isso. Você imagina uma coisa dessa? Irmãos, pela lei, todos nós estamos condenados. Mas se nós permanecermos em Cristo, e Ele permanecer em nós, a Bíblia diz que nós vamos pedir o que quisermos e será feito. Agora diga para o teu irmão, isso é para quem permanece em Deus, e para quem Deus permanece nele. Isso é como uma transfusão de sangue. Você vai estar tomando e dizendo: Deus, o teu sangue está em mim, a tua carne está em mim. Nós somos um só. Não existe o Cleverson e o Senhor, existe o Senhor. E eu faço parte de ti. Eu não cheguei onde eu quero chegar. Vocês me dão mais 10 minutos? Amém? Diga para o teu irmão do lado: te prepara, irmão. Estamos falando da ceia. Olha o que mais ele fala aqui. Versículo 31. Porque se nós julgássemos os outros, nós não seríamos julgados. É isso que diz aí? É assim que a igreja trabalha, julgando os outros o tempo todo. Mas o que diz o texto? Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se em vez de apontar o dedo para o meu irmão, eu dissesse: Deus, aonde que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Eu não seria julgado pelas pessoas. Sabe por que as pessoas te julgam? Porque você julga as pessoas. E a coisa mais dolorosa, demorou para mim entender isso, e eu vou te falar, demorou para eu entender isso, é o seguinte: Deus não permite que nós julguemos nem as pessoas que estão erradas. Mas Deus permite que nós os julguemos. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Saul foi um dos piores reis que já existiu. Ele jamais levantou a mão contra Saul. E quando tentaram matar Saul, ele viu Saul numa cena deplorável. Eu vou te contar essa história, porque é uma história triste. Saul queria matar Davi, e Davi estava dentro de uma caverna. E o rei foi para dentro da caverna para aliviar o ventre. Em outras palavras, ele foi aos pés. Ou como as crianças dizem, foi fazer cocô. E Davi está no fundo da caverna, com seus homens, e o rei se agacha para fazer suas necessidades. Olha que cena horrível. Ele está vendo a nudez do rei, ele está vendo o fedor do rei, e ele tem a oportunidade de matar o rei. E aí quando ele chega e corta um pedacinho da veste do rei, um homem lavado com o sangue de Jesus entende isso. O coração dele fica pesado. Ele diz: puxa, toquei no ungido do Senhor, não podia ter feito isso. E alguém disse: vamos matá-lo, ele está aqui na nossa frente. Ele disse: eu não vou fazer isso. Um dia o Senhor vai dar paga para esse homem, mas eu não vou levantar minha mão. Foi o que Jesus fez na cruz. Ele decidiu morrer por mim, decidiu morrer por você, mesmo sem nós merecermos.